As pessoas não mudam, apenas se tornam mais do que sempre foram. Apesar das promessas de mudança, das resoluções de ano novo, até do lamento das consequências das suas maiores fraquezas, como quem chora sobre o leito derramado, a experiência prova exatamente isso mesmo. As pessoas não mudam, apenas se tornam mais do que sempre foram. As circunstâncias podem, de certa forma, moldar uma pessoa, mas a pessoa não muda porque ela é o que é. Este cinismo vem da nossa própria experiência. As pessoas prometem, mas não cumprem. É mais forte do que elas mesmas. O mentiroso mente, o adúltero adultera, o violento agride, o jogador aposta, o cobiçoso rouba. Como no famoso provérbio bíblico que nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador de lama. A Bíblia ensina-nos que todos nós, sem exceção, agimos de acordo com a nossa natureza. E a Bíblia, infelizmente, concorda com esta visão pessimista da natureza humana. Lemos, por exemplo, no livro dos Salmos, no capítulo 14, versículos 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Mas sabem, queridos amigos, é que a Bíblia não tem apenas uma visão pessimista. A Bíblia acrescenta algo. Se por um lado a Bíblia concorda no facto que as pessoas não mudam, por outro lado tem algo mais para dizer. Nas próprias palavras do Senhor Jesus que nós lemos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 28, versículo 27, quando lemos, mas ele, o Senhor Jesus, respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E por isso os cristãos de facto não acreditam que as pessoas possam mudar. As pessoas não mudam. As pessoas agem de acordo com a sua natureza. Mas a Bíblia ensina-nos que Deus pode dar-nos uma nova vida. Nós podemos tornar-nos novas pessoas com uma nova natureza. A Bíblia ensina que Deus pode fazer em nós o que seria impossível nós fazermos por nós próprios. É por isso que os cristãos oram. Porque sabemos que existe um Deus, que Ele é um Deus ativo, que Ele age nas nossas vidas e que pode transformar as nossas vidas. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Vamos ler esta oração que Paulo faz e fez por esta igreja. A oração que nós vemos registada no capítulo 3 da carta aos Efésios, nos versículos 14 a 21. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, estando arraigados e fundados em amor, a fim de que possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja glória, na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O texto que acabamos de ler, vejam irmãos, divide-se em duas partes simples. Vejam os versículos 14 a 19, onde temos a oração propriamente dita, e
Depois os versículos 20 e 21, que são o que nós chamamos doxologia, que é uma palavra de louvor a Deus. Nós temos estudado esta carta que o apóstolo Paulo escreveu até este capítulo 13, até ao versículo 14, e o texto que acabamos de ler termina como, assim que podemos dizer, como que a primeira parte desta carta. Nós depois vamos seguir a partir do capítulo 4, mas vamos ver que o capítulo 4 começa uma outra parte. É uma parte mais de aplicação, mais virada para como é que eles devem viver as coisas que Paulo acabou de falar. No versículo 14 lemos as palavras, vejam, por causa disto, ou em algumas outras traduções, por essa razão ou por esta razão. O conteúdo da oração que Paulo faz é uma consequência daquilo que ele já tinha escrito. Vamos lembrar muito rapidamente o que Paulo já tinha dito. Vejam comigo desde o início da carta, no capítulo 1. Vejam no capítulo 1, dos versículos 13 a 14, Paulo tinha louvado a Deus Pai por todas as bênçãos espirituais, ou seja, as bênçãos do Espírito Santo que nós recebemos em Cristo Jesus. Está logo no versículo 3, que ele depois desenvolve nos versículos seguintes. E logo a seguir a esse hino de louvor, vejam os versículos 15 a 22. Não é a primeira vez que Paulo ora. Paulo já tinha orado antes nestes versículos 15 a 22. Ele ora para quê? Para que Deus, através do Espírito Santo, possa iluminar as mentes dos crentes de Éfeso, para que eles possam conhecer uma série de coisas, entre as quais o poder que Deus agiu em Jesus, ressuscitando dos mortos e sentando à direita do Pai. Vejam depois no capítulo 2, nos versículos 1 a 10, Paulo escreve acerca do que Deus fez nas suas vidas. Os versículos 1 a 3, Paulo diz que eles estavam mortos. Nos versículos 4 a 10 temos mas Deus deu-lhes vida. Paulo fala e lembra-os que a salvação que eles têm é um dom que Deus lhes deu. É uma graça de Deus. E depois dos versículos 11 a 22, Paulo que de certa maneira lembra-os de quem eles eram. Vejam os versículos 11 e 12, outrora. Mas agora lembra-os também, versículos 13 a 22, que eles agora são o quê? São concidadãos, são família de Deus, são templo de Deus. E depois versículos 1 a 13 do capítulo 13, à luz disso, de que eles devem interpretar e ver a situação de Paulo. Lembrem-se, Paulo estava preso, como que um encorajamento, não como um motivo para desanimarem. Paulo quer lembrá-los que Deus está a cumprir o seu plano de salvação pelo seu povo, do qual eles fazem parte. É exatamente através dos seus sofrimentos, da sua prisão, que Paulo os alcançou, que eles ouviram o Evangelho e que eles foram transformados por Deus. Nestes 3 capítulos, nós vemos a relação intrínseca, notem, entre o conhecimento, o louvor e a oração. Não é possível haver o correto conhecimento sem haver louvor. Não é possível que haja um verdadeiro louvor sem que nos leve à oração e vice-versa. O louvor que nós vimos no capítulo 1, versículos 13 a 14, pressupõe um conhecimento profundo de quem Deus é, do que Deus fez. E, consequentemente, leva Paulo a orar por aquela igreja nos versículos 15 a 22 do capítulo 1. Este louvor e oração levam a um desejo de conhecer ainda mais profundamente quem Deus é. Todo o capítulo 2, seja na parte dos versículos 1 a 10, seja dos versículos 11 a 22, é um convite aos cristãos a meditar sobre a obra maravilhosa de salvação de Deus nas suas vidas. É um conhecimento prático, não apenas intelectual. Paulo não apenas quer que eles saibam coisas na sua mente. Ele está a lembrar-los da transformação que Deus efetuou na sua vida. É um conhecimento que deve iluminar as suas vidas, em particular nos momentos de sofrimento. O apóstolo Paulo está preso, mas ele exorta-os. Vejam o versículo 13 do capítulo 3. Ele exorta-os a não desanimarem, porque Deus está a agir através dele e dos seus sofrimentos. E todo este conhecimento redunda, mais uma vez, em oração e louvor, que nós acabamos de ler dos versículos 14 a 21. É um círculo completo que começa no conhecimento do Evangelho. Quando sabemos mais sobre Deus e sobre as suas obras, somos levados ao louvor e à oração. Quando louvamos, somos levados à oração
enquanto aprendemos mais sobre Deus. Quando oramos, também louvamos e aprendemos mais sobre Ele. E nesta oração eu gostaria que pensássemos em 4 aspectos que refletem o seu conteúdo. Número 1, as bênçãos do Pai. Número 2, o poder do Espírito Santo. Número 3, o amor de Cristo. E número 4, a glória de Deus. Número 1, as bênçãos do Pai. Notem o versículo 14. O apóstolo Paulo ora ao Pai. Para orarmos como devemos, nós precisamos primeiro saber a quem dirigir as nossas orações. Muitas pessoas oram, mas as únicas orações que são ouvidas são aquelas que se dirigem ao único Deus verdadeiro. Antes de orar como convém, é preciso saber quem Deus é. E na declaração de fé desta igreja, nós lemos no parágrafo 2, desta forma: nós cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, e que na unidade da divindade há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isto que nós acreditamos. Acreditamos neste único Deus, em 3 pessoas. Um Deus triuno, tal como a Bíblia ensina. E foi exatamente assim, é exatamente assim que o apóstolo Paulo nos está a ensinar. E nos está a ensinar a orar. Vejam mais uma vez no capítulo 1, logo no versículo 3. Ele bendiz quem? Ele bendiz o Pai. Ele bendiz o Pai por causa das suas bênçãos em Cristo. E as bênçãos são o quê? São bênçãos espirituais. São as bênçãos do Espírito Santo. Depois, na oração, dos versículos 15 a 23 do capítulo 1, Paulo dá graças e intercede a quem? Ao Pai. Ele fala acerca do poder que esteve a agir em quem? Em Cristo. E ele pede para que eles sejam revestidos com o Espírito Santo da sabedoria e de revelação. E agora o que é que Paulo faz? Mais uma vez, ele intercede ao Pai para que Cristo habite neles e para que eles sejam fortalecidos com o Espírito Santo. Paulo escreve a este Pai a quem oramos. É o Pai, vejam o versículo 15, do qual toma o nome toda a família. A ideia de nome e de família aponta, lembrem-se, para a sua identidade, a sua filiação. E esta ideia não nos é de todo completamente estranha. Ainda hoje os filhos tomam o nome do pai, certo? É o que nós chamamos o nosso apelido. É ou não é verdade? O apelido dos meus filhos é Oliveira porque o meu apelido é Oliveira. Eles receberam o nome do pai. Eles são parte da família Oliveira porque são meus filhos. Notem que Paulo não está a dizer que todas as famílias da terra tomam o nome de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Paulo escreve apenas àqueles que já são cristãos. Vejam o capítulo 1, versículo 5, porque sempre que nós lemos um texto, temos que o ler no seu contexto. E muitas vezes as pessoas usam esta expressão que Paulo usa, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, como significando que todos são filhos de Deus. E isso não poderia estar mais longe da verdade. É uma mentira, nem todos são filhos de Deus. Porque vejam o capítulo 1, versículo 5, enquanto Paulo está a louvar a Deus. Diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção. Notem isto, irmãos, apenas Jesus Cristo é filho de Deus por direito. Nós somos filhos por adoção. Agora vejam o capítulo 2, versículo 12. Paulo já os tinha lembrado que eles estavam sem Deus, estavam sem Cristo. Mas Deus efetuou uma mudança na vida deles. Foi durante a sua vida que eles foram transformados, que eles foram mudados. Vejam o versículo 19. Agora já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. Entendem, irmãos? Houve uma mudança. Eles antes não eram parte da família de Deus, agora são parte da família de Deus. Eles antes não eram filhos, mas agora eles foram adotados enquanto filhos. Ser família de Deus, ser filho de Deus, é dirigirmos a Deus como nosso Pai. Não é um direito com o qual nós nascemos, é sim um direito adquirido.
É um dom que Deus nos dá. O apóstolo João concorda com o que Paulo escreveu quando ele diz em João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, quando receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas depois acrescenta assim: aos que creem no seu nome. Ou seja, a quem é que foi dado o poder de ser feito filho de Deus? Aos que colocaram a sua fé no Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 18: porque por Ele, por Jesus, nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veem como é sempre esta medida, este padrão trinitário. Nós temos acesso ao Pai por Jesus no Espírito Santo. Já notaram que essa tem a ver exatamente a estrutura da pregação de hoje? São as bênçãos do Pai. Certo? É o poder do Espírito. Certo? É o facto do amor que nós temos em Cristo. É a glória de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 12, no qual nós temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. De onde vem? De onde vem, queridos irmãos? De onde vem a nossa ousadia e confiança para nos dirigirmos a Deus e o tratemos por Pai? Apenas em Cristo, no poder do Espírito Santo e pela fé. Meus queridos irmãos, nós oramos ao nosso Pai, o único Deus verdadeiro que nos amou e nos salvou para si. Não oramos a um Deus impessoal, não oramos a uma força, oramos ao nosso Pai. Não oramos a Alá, um Deus distante. Oramos a um Deus pessoal, um Deus que é próximo a nós. Oramos ao nosso Pai. Vejam, queridos irmãos, tamanha graça, tamanho amor, a ponto de sermos chamados seus filhos, a ponto de nos dirigirmos a Deus como nosso Pai. Mas notem, este privilégio é dado apenas aos filhos de Deus. O direito de orarmos ao nosso Pai que está nos céus, de sabermos que Ele ouve as nossas orações, é um privilégio dado apenas àqueles que já são seus filhos, àqueles que já foram adotados. É para aqueles com a postura que Paulo tem, é para aqueles, vejam o versículo 14, é para aqueles que já dobraram os seus joelhos a Deus. Notem que aqui dobrar os joelhos não é uma mecânica ou uma posição corporal que nos dá acesso a Deus. Não é pelo facto de alguém dobrar fisicamente os seus joelhos que Deus o vai ouvir. A ideia aqui não é tanto da postura física propriamente dita, mas quem dobra os joelhos é aquele que reconhece a superioridade do outro. Dobrarmos os nossos joelhos é reconhecer que nós estamos dependentes de Deus. Aquele que dobra os seus joelhos é aquele que já se rendeu a Deus. Sabe, irmãos, a oração cristã não é um pedido ao gênio da lâmpada. Não fomos nós que encontramos Deus. Foi Deus que nos salvou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados. E por isso somos nós que dobramos os joelhos a Deus, não vice-versa. Nós somos os súbditos, Ele é o Rei. Nós oramos não para manipular Deus, para que nos conceda a nossa vontade, mas sim para nós nos colocarmos debaixo da sua boa vontade. Nós dobramos os nossos joelhos como resposta a quem Deus é, como resposta ao que Ele fez. Entendem, irmãos? É uma postura radicalmente diferente do que o mundo secular vê a oração. Como se a oração fosse um modo de nós tentarmos convencer Deus a fazer o que nós queremos. Não, nós dobramos os nossos joelhos porque nós reconhecemos que somos completamente dependentes de Deus. Nós dobramos os nossos joelhos para pedir a Deus que nos ensine. Nós dobramos os nossos joelhos para submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque Deus é bom. E por isso oramos ao Pai. Número 2, o poder do Espírito Santo. Vejam o versículo 16. Paulo ora ao Pai e pede que Deus lhes conceda poder. Ele ora e pede com base, versículo 16 ainda, nas riquezas da sua glória. Deus é rico, Ele tem os recursos necessários, Ele tem os recursos que nós necessitamos.
O que nós não temos em nós próprios, Deus tem e tem em abundância. É por isso que diz que são riquezas. E o que Paulo pede é que o Pai lhes dê o que eles necessitam. Que por vezes não é o que nós queremos, mas é o que eles necessitam. Esta petição ensina-nos o que nós precisamos e de como o podemos obter. Eles necessitam do poder do Espírito Santo e eles precisam deste poder no homem interior. Lembrem-se que não é a primeira vez que Paulo fala acerca de poder. Mais uma vez, já mencionámos isto. Mas enquanto na oração que nós lemos no capítulo 1, dos versículos 13 a 23, Paulo está e ora pelos leitores para que eles ganhem uma consciência e um conhecimento cada vez maior acerca do poder que Deus agiu em Cristo e age neles. Ele agora pede que eles sejam fortalecidos de facto. Não apenas que conheçam o poder de Deus nas suas mentes, mas que experimentem o poder de Deus nos seus corações e na sua vida. E o que Paulo disse nos capítulos 1 e 2 ajuda-nos a compreender o que é que Paulo está a pedir a Deus. Depois de pedir a Deus que lhes dê o conhecimento do seu poder, Paulo lembra-os de como é que este poder mudou a sua vida. No capítulo 2, ele lembra-os que eles estavam mortos, mas que Deus lhes deu vida. O poder que Paulo pede a Deus é a capacidade para fazer o que nós não somos capazes de fazer por nós próprios. Entendem, irmãos? O poder que nós mais necessitamos é o poder de não sermos mais escravos do nosso pecado e dos nossos desejos. Muitas vezes, quando se fala sobre poder, e em alguns círculos, quando se fala sobre o poder do Espírito Santo, pensa-se que é tipo aquele poder que Deus nos dá para nós cumprirmos os nossos desejos, para nós obtermos aquilo que nós queremos, para nós satisfazermos as nossas vontades. Mas Paulo diz, o poder que nós necessitamos é a capacidade. É a capacidade para matar o pecado na nossa vida. É o maior poder que nós necessitamos e é por isso que este poder tem de ser dado através do Espírito Santo no homem interior. Quando Paulo vai aplicar esta verdade às suas vidas, no capítulo 6, Paulo vai lembrá-los com estas palavras, capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, certo? O poder é de Deus, a armadura é de Deus, a defesa é de Deus, o ataque é de Deus. Nós somos revestidos com o seu poder. E ele diz, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos irmãos, notem o poder, a capacidade que nós mais necessitamos, que nós mais precisamos que Deus nos dê, não é termos a capacidade de alterar as nossas circunstâncias. O maior problema da humanidade não é militar, não é educacional, não é tecnológica. O nosso maior problema é o pecado que nos domina. O nosso maior problema não está fora de nós, está dentro de nós. É o nosso próprio coração. É por isso que as pessoas não mudam. Não mudam enquanto o seu coração não for transformado. E isso não é uma capacidade que nós temos em nós próprios. É Deus que nos dá esse poder através do Espírito Santo em nós. Meus queridos irmãos, nós precisamos falar e verdadeiramente acreditar no poder do Espírito Santo. Essa capacidade que Deus nos dá, como o texto diz, no homem interior, deve ser um grande encorajamento para nós. Em particular, queridos irmãos, olhem à vossa volta, pensem na membresia da nossa igreja. Numa igreja como a nossa, em que temos tantos idosos, infelizmente muitos dos quais que não têm sequer a capacidade de se deslocar a este local devido às suas limitações físicas. Nós precisamos de ser encorajados com as palavras que o apóstolo Paulo, por exemplo, teve aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 4, versículos 16 a 18, quando ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, aquilo que é visível, o nosso corpo, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não entendendo nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais,
e as que não se veem são eternas. Deus capacita-nos para vivermos neste mundo à luz de quem Deus é, à luz do que Ele já fez, à luz da eternidade. Nós vivemos hoje na certeza das promessas de Deus, na certeza da vida eterna. Encorajemo-nos uns aos outros com esta verdade, em especial nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de fraquezas de vária ordem. Que o nosso homem exterior pode corromper-se, o nosso corpo pode falhar, a nossa mente pode falhar, mas o nosso interior renova-se a cada dia. Porque quem nos sustenta e em quem estamos firmados é no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez. É o poder do Espírito Santo em nós que nos sustém. Por isso, querido irmão, querida irmã, se o teu corpo falhar, se a tua mente falhar, se sentires mesmo que as tuas forças fazem a tua fé falhar, o teu Senhor não falha. O Senhor que morreu por ti, que morreu para perdão dos teus pecados, Ele não muda. E o Espírito Santo tem poder para te sustentar, mesmo quando tu não te podes sustentar a ti mesmo. Oramos ao Pai, pelo poder do Espírito Santo. Número 3, o amor de Cristo. Vejam os versículos 17 a 19. O apóstolo ora para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E aqui podemos perguntar, mas eles já não são cristãos? Mas Cristo já não habita neles pelo Espírito Santo? Notem que nós precisamos de compreender que a presença do Espírito nos nossos corações é vivida neste mundo pecaminoso ainda de uma forma incompleta, mas progressivamente crescente. Os crentes já têm o Espírito Santo, Cristo já habita em nós pela fé, mas ainda não de forma perfeita e plena. É por isso que mais à frente Paulo vai exortar esses cristãos em Efésios 4:30 e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou, por exemplo, Efésios 5:18 e não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vejam como o amor de Cristo é tanto o fundamento como o objetivo desta oração. Vejam por um lado o versículo 17. Diz o quê? Estando arraigados e fundados em amor. Entendem? Eles já são cristãos. A sua fé está em Cristo e no que Cristo fez. Eles já estão seguros no amor de Cristo por eles. Esta já é uma realidade concreta, objetiva, verdadeira, real. Mas, por outro lado, é também o que eles desejam. Perfeitamente compreender e conhecer o amor de Cristo. Entendem? Eles estão arraigados e fundados em amor, mas ao mesmo tempo querem ainda conhecer mais deste amor, aprofundar-se neste amor. É isso que nós queremos dizer com o processo de santificação. Como diz a nossa declaração de fé que nós já lemos hoje, no parágrafo 10 da santificação, diz que ela é uma obra progressiva, que é iniciada na regeneração, ou seja, quando Deus nos dá uma nova vida, certo? Quando nós nascemos de novo pela fé, e que é efetivada nos corações dos crentes pela presença e o poder do Espírito Santo. Entendem? Ela é progressiva, não é de uma vez só. O Espírito Santo toma habitação em nós, é-nos dada uma nova vida, e esse mesmo Espírito Santo é aquele que vai transformando o nosso coração progressivamente. À medida que nós vamos compreendendo e aprofundando-nos cada vez mais no amor do Senhor Jesus. E é por isso que a nossa confissão também fala no uso dos meios decretados. Como é que isso acontece? Acontece através da palavra de Deus, do autoexame. Por isso é que confessamos os nossos pecados. Da abnegação, ou seja, negarmos a nós próprios para ser mais Jesus em nós, em vez de nós. Pela vigilância, pela oração. Notem que é um processo que começa na nossa conversão,
quando pela primeira vez compreendemos o amor de Cristo por nós, mas que é uma aprendizagem para toda a vida. Paulo ora para que este conhecimento e esta compreensão sejam completas, em todas as suas dimensões, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. O nosso conhecimento e compreensão do amor de Cristo são um dom de Deus que nos capacita, através do Espírito Santo, a que Cristo habite nos nossos corações pela fé. E esta capacidade é progressiva, à medida que nós aprendemos mais acerca da Sua Palavra, à medida que aprendemos a confiar mais em Deus, à medida que somos capazes de resistir à tentação, à medida que obedecemos mais a Deus. O objetivo não é nada menos do que, vejam o versículo 19, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. O que é que significa estar cheio de toda a plenitude de Deus? De uma forma concreta e simples, irmãos, é sermos como o Senhor Jesus. Esta expressão é usada pelo mesmo apóstolo quando ele escreve a uma outra igreja, a uma outra cidade, à cidade de Colossos. Lemos em Colossenses 2, 9 e 10 assim: porque nele, no Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é que Paulo deseja para a igreja em Éfeso? Para que eles sejam cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. E quem é a pessoa que é cheia de toda a plenitude de Deus, de forma perfeita, completa, sem lhe faltar nada? É o Senhor Jesus. É por isso que logo a seguir ele diz assim: e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. É ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 19, que diz que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. É por isso também que Paulo mais à frente vai dizer em Efésios 4, capítulo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a varão homem perfeito, a pessoa perfeita, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é o que significa ser cheio de toda a plenitude de Deus. É ser como Jesus. E ser como Jesus é uma aprendizagem que só pode ser caminhada, vejam no versículo 18, como? Com todos os santos. Esta é uma jornada comunitária no contexto da igreja local. Porque essa é a nossa identidade. Como Paulo já tinha dito, eles agora são concidadãos de uma mesma nação. Eles são um mesmo corpo, são uma família, são um templo. E porquê, irmãos? Porquê que esta aprendizagem tem de ser feita com todos os santos? Porquê que esta aprendizagem, ser como Jesus, apenas pode acontecer no contexto da igreja local e não fora dela? Porque esta aprendizagem não é um processo meramente intelectual. Não é apenas aprender coisas acerca de Deus e do amor de Jesus. É uma verdade vivida. O amor de Deus não é um conceito. O amor de Deus é a pessoa do Senhor Jesus. O amor de Deus foi manifestado no facto de que o próprio Deus, na pessoa do Filho, se fez homem e ofereceu a sua vida no nosso lugar. Isso é amor. Amor não são meras palavras ou sentimentos. Amor não é um mero conhecimento intelectual teológico. O amor é manifestado de forma completa nas nossas ações visíveis, em particular nos relacionamentos que nós temos entre os irmãos da fé. O apóstolo João ensina-nos isto mesmo, ensina-nos acerca da forma como o amor de Deus e o amor uns aos outros, o amor aos irmãos da fé, não podem ser separados nunca e estão intrinsecamente ligados. É exatamente isso que lemos em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar Deus a quem não viu? Entendem, irmãos? É um amor, por isso, diz Paulo, que excede todo o entendimento. Um amor que está acima da nossa compreensão. É um amor que está acima dos nossos conceitos. Um amor perfeito, completo, vivido e expressado na forma como servimos uns aos outros, na forma como o Senhor Jesus nos serviu a nós. E porque é um amor que excede todo o entendimento, nós precisamos de ser capacitados de forma sobrenatural.
Vejam o versículo 20. Paulo está bem consciente que aquilo que ele está a pedir é muito acima de qualquer coisa que nós podemos sequer sonhar. Queridos irmãos, as pessoas não mudam. E nós podemos ser cínicos, porque nós conhecemos esta realidade no nosso dia a dia. As pessoas não mudam. E Paulo agora está aqui a orar para que eles possam conhecer o amor de Cristo, um amor que excede todo o entendimento e que o possam compreender na sua largura e comprimento e altura e profundidade. Isto não é possível. Ou é? É possível, porque Paulo diz estas coisas no versículo 20: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tem de ser um poder sobrenatural para agir em nós, um amor que é sobrenatural. É Deus, através do Espírito Santo em nós, que no contexto da igreja local, quando exercitamos esse amor uns para com os outros, que este conhecimento e esta compreensão do amor de Cristo crescem em nós. Entendem? É algo que nós crescemos. Que crescemos através do conhecimento da palavra de Deus, mas crescemos também na vida uns com os outros. Na forma como, por exemplo, Paulo os vai exortar a suportarem-se uns aos outros em amor, a perdoarem-se uns aos outros, a serem humildes, a terem os outros em consideração, tal como o Senhor Jesus nos teve em consideração. É por isso que este amor precisa de ser vivido, precisa de ser experimentado, precisa de ser vivido, mas precisa de ser também exercitado. E então este amor toma conta de nós. Como Paulo colocou de forma tão bela, quando na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É verdade que as pessoas não mudam, mas esta mudança que Paulo fala não é alcançada por nós. É um poder sobrenatural. É o poder do Espírito Santo que é capaz de fazer em nós muito acima do que pedimos ou pensamos. É o amor de Cristo que, quando toma controle do nosso coração, que quando toma controle dos nossos afetos e dos nossos desejos, nos transforma à imagem do Senhor Jesus, aquele que é a representação perfeita do nosso Deus. Aquele no qual o amor de Deus foi manifestado de forma perfeita. E esse amor, quando nós o compreendemos, quando olhamos para o Senhor Jesus, quando olhamos para o seu sacrifício naquela cruz em nosso lugar, o Deus que por amor a nós se tornou homem, o Deus que por amor a nós se humilhou ao ponto de se oferecer no nosso lugar, esse amor toma conta de nós. Como o apóstolo Paulo utiliza a expressão, esse amor nos constrange, de modo que toma conta da nossa vida. Paulo ora ao Pai e pede que os cristãos em Éfeso sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, para que Cristo possa habitar neles, dando-lhes a capacidade para compreender todo o alcance do amor de Cristo, para que eles possam ser cheios da plenitude de Deus, para serem cada vez mais como o Senhor Jesus. Ponto número 4. A glória de Deus. Depois de orar, Paulo louva. Já afirmamos aqui que o conhecimento, a oração e o louvor estão intrinsecamente ligados. Quando compreendemos quem Deus é, quando oramos de acordo com a sua vontade, então, queridos irmãos, como não adorar? À medida que nós compreendemos o amor de Cristo por nós, o amor do Pai, o poder do Espírito Santo que transformou as nossas vidas, como não louvar? É por isso que a medida da nossa compreensão do Evangelho é feita através da dimensão do nosso louvor. Notem, quando falamos aqui em louvor, não estamos a falar apenas do culto comunitário.
O culto comunitário é talvez a maior expressão e a expressão mais visível do nosso louvor. Mas as palavras dos versículos 20 a 21 falam de uma glória que é dada apenas a Deus. A glória de Deus na pessoa de Cristo, que é a perfeita expressão e representação de Deus. Mas também diz Paulo, a glória de Deus na igreja. O que significa que nós, à imagem e semelhança do Senhor Jesus, vivemos para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é o oposto de viver para a nossa própria glória. Quando conhecemos verdadeiramente o amor de Cristo por nós, como é possível que continuássemos a viver para nós mesmos? Compreender o amor de Cristo é compreender a nossa condição sem Deus. Compreender o amor de Cristo é ficar deslumbrado com o caráter perfeito de Deus. Compreender o amor de Cristo é ficar maravilhado com a perfeição do que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, compreender o amor de Cristo é viver para a glória de Deus. A oração termina com um amém. Ainda hoje os cristãos terminam as suas orações com a palavra amém. E deixem-me encorajar, irmãos, quando alguém nos está a dirigir numa palavra de oração, ganhemos o hábito de juntos afirmar o amém. Porque é a igreja toda a orar. Entendem, irmãos? Não fiquemos calados. Não digamos um amém para dentro. Não digamos apenas um amém espiritual. Mas juntemos as nossas vozes a afirmar amém. É uma palavra com origem na língua hebraica que expressa confiança e certeza. É um assim seja, mas com confiança plena. Não é apenas desejar, é ter a certeza que Deus ouve as nossas orações. É saber que aquilo que pedimos de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus, será cumprido. Entendem, irmãos, as nossas orações são afirmações de fé, ou devem ser afirmações de fé. A certeza e confiança das nossas orações vem essencialmente por duas razões. Primeiro, porque Deus é capaz de cumprir o que prometeu. E em segundo lugar, porque nós queremos orar de acordo com a sua vontade. E porque sabemos que Ele é fiel, confiamos que Ele vai cumprir o que prometeu. E por isso a famosa expressão, Soli Deo Gloria. A Deus seja toda a glória. Vamos orar. Pai do céu, nós fazemos da oração de Paulo pelos Efésios a oração que fazemos nós próprios hoje por esta igreja. Nós oramos a Ti, o nosso Pai. Nós pedimos-te pelo poder do Espírito Santo. Nós pedimos-te que, pelo poder do Espírito Santo, Cristo possa habitar nos nossos corações. Que através do ensino da Tua Palavra, no contexto da igreja local, enquanto juntos aprendemos, enquanto igreja, que o poder do Espírito Santo haja em nós e nos nossos corações, para que nós podermos compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Ó Pai, nós queremos ser completamente como o Senhor Jesus. Dá-nos essa graça. Sê conosco. Dá-nos esse poder. E que, à medida que nós crescemos à imagem do Senhor Jesus, à medida que Tu trabalhas nos nossos corações, nós possamos ver que é tudo acerca de Ti, que é o poder que Tu nos dás, que é a graça da Tua salvação, que é o amor do Senhor Jesus. E que ao experimentarmos a plenitude de quem Tu és, nós possamos dar-te glória. Ó Senhor, que esta igreja possa crescer em número, mas também em santidade, para que Te seja dada glória aqui neste local. Não apenas com as nossas palavras, certamente com as nossas palavras, certamente com os nossos hinos, certamente com as nossas orações, mas dar-te glória também pelo reflexo das nossas vidas. Para que o cinismo deste mundo que afirma que as pessoas não mudam possa transformar-se em grande admiração e maravilha pela transformação que Tu operaste nos nossos corações e nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo e por isso toda a Tua igreja ora confiadamente
no nome do Senhor Jesus. Amém.